Sabe aquela hora em que a notificação sobe, o dedo empaca no meio do fio e você pensa, melhor não meter a colher nisso. Você apaga o rascunho inteiro, fecha o aplicativo e suspira aliviado, como quem acabou de desarmar uma bomba com o fio errado. Você já reparou no barulho que faz o ato de apagar um rascunho? Não tem som físico, claro. É só aquele toque no teclado do celular, o backspace segurado por 3 segundos, comendo linha por linha de uma frase que você demorou 10 minutos para achar que soava inteligente, ponderada, na medida certa. A frase some. Fica só a tela em branco, o cursor piscando impaciente, e você ali, olhando para o reflexo da própria cara na película meio engordurada, pensando, melhor deixar quieto. Vai que alguém interpreta mal. A gente vive hoje com um pequeno comitê de ética imaginário sentado no painel do carro enquanto dirige, ou na ponta da pia enquanto escova os dentes. Não é nem culpa de uma pessoa específica. É uma atmosfera. É a sensação constante de que qualquer tropeço de raciocínio, qualquer ironia mal calibrada ou qualquer opinião tirada do calor do momento vai ser empacotada, congelada no print e usada para redefinir quem você é para sempre. É o terror de virar meme por maldade, mas pior, é o terror de virar exemplo de burrice. Sabe aquela cena clássica em O Show de Truman, quando o personagem descobre que a escada da parede leva direto para o teto falso pintado com nuvens? A vida na internet meio que virou isso para quem escreve ou comenta qualquer coisinha. A gente anda olhando para os lados com a impressão de que o cenário é de mentira, que a qualquer segundo uma luz de estúdio vai despencar do teto e alguém vai apontar o dedo, dizendo que a gente pisou na faixa amarela. Aí, para não correr o risco de quebrar a vidraça, a gente cria uma espécie de blindagem preventiva. A opinião vai sendo lixada, polida, pasteurizada até virar um lugar comum tão inofensivo que mal dá para chamar de opinião. Vira só ruído branco. Você vai responder num grupo de amigos sobre um assunto qualquer. Pode ser a estreia de uma série, a polêmica da semana, um prato que todo mundo finge que gosta, e pega o seu próprio pensamento no flagra. Antes de enviar, você faz um cálculo mental que dura mais tempo do que a própria vontade de falar. Se eu disser que achei ruim, o fulano vai achar que sou elitista. Se eu disser que achei genial, a ciclana vai me achar rasa. Se eu fizer uma piada ambígua, alguém vai puxar o histórico do que eu disse em 1900 e bolinhar. Resultado. Você apaga tudo, manda um emoji neutro, um joinha amarelo, e segue a vida. O polegar erguido virou a bandeira branca universal dos covardes modernos. E olha que fascinante, a gente não tá com medo da justiça divina, nem da bronca da mãe. A gente tá com medo do julgamento sumário de um estranho que passou 3 segundos olhando para o nosso avatar. O filósofo Byung-Chul Han fala muito sobre essa sociedade da transparência, onde todo mundo se expõe voluntariamente, mas numa exposição que é pura vitrine. Só que tem um detalhe que ele aponta e que bate direto no nosso estômago. A gente virou fiscal de si mesmo. Não precisa mais de um sensor externo vigiando a porta da sua casa com uma tesoura vermelha. A gente instalou o sensor no próprio cérebro. Ele roda em segundo plano, consumindo a bateria da nossa espontaneidade. É um antivírus mental que bloqueia qualquer ideia que pareça um tantinho fora do padrão, antes mesmo que ela tenha chance de nascer direito. Você percebe isso quando tenta lembrar qual foi a última vez que você falou uma besteira monumental sem intenção de ofender ninguém, só porque era uma ideia torta que você queria testar. Lembra? Aquela época em que a gente podia discordar de um amigo na mesa do bar, falar uma grande bobagem sobre cinema ou política, ver todo mundo dar risada da sua cara, você admitir que viajou na maionese, e no dia seguinte a Terra continuar girando em torno do Sol? Pois é. Essa Terra parece que foi privatizada. Hoje em dia, a errância mental virou crime hediondo. A gente quer tanto a garantia de estar sempre do lado correto da história, da moral, do gosto refinado, que esquece que o pensamento é, por definição, um bicho desajeitado. Ele tropeça nas próprias pernas. Ele precisa errar o alvo 2 ou 3 vezes para acertar o centro. Se você exige de si mesmo uma precisão cirúrgica antes de abrir a boca, o que sobra não é sabedoria. O que sobra é silêncio. Um silêncio cheio de medo, pontilhado por rascunhos apagados e frases que nunca viram o dia. E é justamente nesse ponto que a gente esbarra na armadilha perfeita dos nossos dias. Sabe aquela dinâmica clássica do Truman Show, onde o Jim Carrey descobre que a vida inteira dele é um programa de TV assistido por milhões? A diferença é que, hoje, a gente não precisa de uma equipe de produção secreta para construir o nosso estúdio. A gente mesmo comprou as câmeras, instalou os refletores nos 4 cantos da sala e contratou a plateia imaginária que fica o tempo todo avaliando o tom da nossa voz. A gente vive como se estivesse o tempo todo no meio da praça principal, pisando em ovos, olhando para os lados para ver quem vai apontar o dedo primeiro. Só que, ao contrário do filme, ninguém está realmente curioso sobre a nossa história. As pessoas estão só esperando um deslize para passarem o tempo. E esse é o grande terror invisível da internet, a sensação constante de que um passo em falso vai fazer desabar séculos de reputação imaginária que a gente construiu na base do silêncio estratégico.
Michel Foucault falava muito sobre como a gente internaliza a vigilância. Ele usava a imagem do panóptico, aquela prisão onde uma única torre central consegue vigiar todas as celas, mas os prisioneiros nunca sabem se estão sendo observados naquele exato segundo. O truque genial da arquitetura e da nossa cabeça hoje é que, na dúvida se o vigia está olhando, a gente passa a se vigiar sozinho. A gente assume o papel do carcereiro de si mesmo. É por isso que você gasta 10 minutos olhando para uma frase boba que digitou no grupo de amigos do WhatsApp, apagando e reescrevendo, pensando: será que vão entender o contexto? Será que alguém vai tirar isso de contexto e usar contra mim semana que vem? A gente virou o guarda da própria prisão de opinião. E o pior, a cela é confortável, tem wifi, tem filtro de luz azul, mas a porta está trancada por dentro com um cadeado de desconfiança. A vida real, no entanto, é terrivelmente desajeitada. Ela não tem botão de edição, não tem como dar numa frase infeliz que escapou num domingo de almoço em família, não tem como passar corretivo líquido naquilo que você falou sem pensar. E quer saber? Que bom que não tem. Porque é justamente nesse atrito, nesse pequeno constrangimento de perceber que você falou uma groselha e ter que aguentar o olhar levemente irônico de quem ouviu, que a gente continua humano. Lembra daquela cena de Toy Story onde o Buzz Lightyear descobre da pior maneira possível que ele é um brinquedo, que ele não voa de verdade, e que o universo dele inteiro era uma ilusão. No começo, aquilo é devastador. Ele entra em colapso, perde o chão, acha que a vida acabou. Mas é só depois dessa queda livre, depois de aceitar o próprio tamanho e a própria fragilidade, que ele finalmente começa a viver de verdade, a fazer amigos de verdade e a aceitar as próprias imperfeições. A gente precisa dessa queda. A gente precisa aceitar que vai cair feio, vai falar uma besteira homérica, vai ser mal interpretado por 2 ou 3 pessoas que não tem mais o que fazer, e adivinha? O mundo não vai acabar. O sol vai nascer no dia seguinte do mesmo jeito, o padeiro vai continuar vendendo pão amanhecido, e os seus amigos vão continuar rindo das mesmas piadas sem graça de sempre. O antídoto para essa paralisia não é virar um rebelde sem causa ou começar a disparar desaforo na internet para provar que você é corajoso. Pelo amor de Deus, não precisa disso. O antídoto é bem mais simples e muito mais difícil. É recuperar o direito sagrado à irrelevância. É aceitar que a grandíssima maioria das coisas que a gente pensa, sente e opina não importa absolutamente nada para a rotação da galáxia. E que liberdade maravilhosa é essa? Quando você percebe que ninguém está realmente prestando tanta atenção assim nos seus tropeços diários, você ganha o direito de respirar fundo. Você pode voltar a ter ideias tortas, pode mudar de opinião no meio da frase, pode admitir que não sabe absolutamente nada sobre o assunto que está todo mundo comentando no feed. É sobre aceitar que a nossa mente não é um manifesto político inabalável, ela é só um rascunho borrado, feito a lápis, cheio de rasuras, manchas de café e margens rabiscadas. E quer saber de uma coisa? O rascunho feio, mas vivo, vale infinitamente mais do que uma obra-prima perfeita, emoldurada, trancada a 7 chaves num museu onde ninguém ousa chegar perto. Então da próxima vez que der aquela travada na hora de falar o que pensa, lembra que o mundo não é um tribunal implacável, é só uma grande mesa de bar meio barulhenta onde todo mundo está um pouco bêbado e falando besteira. Vai lá viver, erra o tom, fala uma bobagem, ri de si mesmo e deixa o alarme falso tocar sozinho na sua cabeça. Está tudo bem. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.